Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da 106.9, através também do Facebook, a palavra de Deus hoje, através da primeira leitura do Atos dos Apóstolos, tem algumas particularidades. Primeiro, esta comunidade era a comunidade também daqueles que estavam recém-convertidos. E a conversão de alguém, ela nasce a partir da escuta da palavra. A gente pode até dizer que a conversão nasce, de muitas outras coisas, mas um primeiro momento de uma conversão, de uma vida de fé, é a escuta da palavra. E esta comunidade que tem muitos detalhes aqui narrado por São Lucas, no Atos dos Apóstolos, era uma comunidade que era perseverantes em ouvir. Primeiro momento, perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Depois, era uma comunidade que procurava viver na fraternidade, na fração do pão e na liturgia, ou seja, na vida de oração. Esta é a característica primeira desta comunidade primitiva. Primeiro, ela nasce da escuta da palavra, do ensinamento dos apóstolos. Depois, busca viver a fraternidade,
a comunhão fraterna, busca dividir aquilo que tem, a fração do pão. E aqui nós vamos observando a liturgia que era perseverante na vida desta comunidade. Agora, como é que hoje nós queremos dar certo como comunidade? Se às vezes faz parte de nós o individualismo, o egoísmo, a falta de comunhão, às vezes não rezamos, não fracionamos o pão, aquilo que Deus concede na nossa mesa a cada um de nós. Nestes dias, nós somos chamados a ficar mais do que nunca unidos. Uma outra característica, viviam unidos e colocavam tudo em comum. Ou seja, a comunidade ela pode ser diferente quando este aqui observa a necessidade do outro. E quando a necessidade do outro também é a minha necessidade. Se eu tenho muito e não sei dividir, não olho o outro como parte da minha comunidade mística, como corpo místico de Cristo, aí então tem uma grande dificuldade. Eles dividiam tudo, diz aqui São Lucas, de acordo com a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam, todos, diz a palavra, o templo. Hoje, mais do que nunca, nós somos também chamados a participar do templo, da nossa igreja doméstica, da nossa casa. Tem gente que diz, eu estou enjoado já de estar em casa, mas porque falta buscar a liturgia, a vida de oração, ver a necessidade dos filhos, da mulher, ver a necessidade da casa. Nós temos que, neste tempo, reinventar a nossa vida, a nossa caminhada. E este povo que estava, não somente os apóstolos, mas aqueles que tinham sido convertidos, eles eram estimados por todo o povo. Eles eram apreciados, amados pelo povo. E aí Lucas diz que a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Lucas, ele é bem direto em dizer que a comunidade ela não diminuía, mas a cada dia recebia mais pessoas, como ele fala, para serem salvas. Por que salvas? Porque escutavam o ensinamento, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Jesus. Aqui, a segunda leitura da liturgia de hoje, nós fazemos parte de uma nova herança. Jesus, na segunda Pedro, na primeira carta de Pedro, nós temos, com a ressurreição de Jesus, nós fazemos parte de uma nova aliança. Embora uma aliança bonita, incorruptível, diz Pedro, que não se mancha, nem se murcha, e que é reservada para vós nos céus. Pedro também diz na sua carta, e estas palavras, ontem quando eu lia à tarde estas leituras, eu ficava refletindo, essa palavra é para nós. Pedro diz assim: embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações, desse modo a vossa fé é provada como sendo verdadeira. Aquilo que nós estamos passando neste tempo, Pedro fala das várias provações.
É muito fácil dizer que tem fé quando a nossa vida está muito fácil. Quando nós temos o alimento diário, quando nós temos saúde, quando temos dinheiro, quando temos tudo aquilo que necessitamos. Mas será que no tempo da provação, como diz São Paulo, será que é neste tempo que mais eu lembro de Deus e pratico a minha fé? Eu que rezo o terço, faço a novena, sei lá, faço a liturgia, mas a nossa fé, ela deve ser como que guardada num grande baú para estes momentos de dificuldades. Às vezes, a gente contempla alguém que tem o pai doente no hospital, a mãe doente por uma enfermidade horrível, terrível, mas alguém que diz assim: eu coloco na mão de Deus. Eu confio na cura do meu pai, da minha mãe, porque eu confio primeiro em Deus. Então, esta pessoa é alguém que guardou a sua fé para esses tempos difíceis. E Pedro diz, olha, embora seja necessário, ele acha que é necessário, né? Que fiqueis por algum tempo aflitos. Nós estamos aflitos. O povo que nos acompanha, o povo que está lá no colégio, já na quarentena, quase 15 dias lá, é um povo que está aflito. Mas é necessário passar por isso, para que a nossa fé ela seja comprovada, provada, né? Mais precisa que o ouro, né? Mais preciosa, a nossa fé ela deve ser mais preciosa, diz Pedro, que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. A gente sabe que o ouro ele é provado no fogo, ele é transformado no fogo, assim como a prata. A nossa vida também, na compreensão petrina, ela é comprovada neste tempo de dificuldades. É bonita a palavra de Pedro. Depois, a nossa fé, ao mesmo tempo que ela é comprovada, é uma fé vacilante. Quando a gente lembra de Tomé no Evangelho, a gente lembra de uma fé vacilante. Só que Tomé não tem só este atributo negativo. Se eu não colocar o meu dedo, se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. Não é só estas as palavras negativas que Tomé tem. Mas Tomé tem uma palavra muito positiva, que é a palavra também de cada um de nós. É a palavra do arrependimento e do reconhecimento. Meu Senhor e meu Deus. Tomé reconhece naquele momento o seu arrependimento e professa ao mesmo tempo a sua fé. Meu Senhor, não é qualquer Senhor. Meu Deus, não são os deuses do mundo. É um Deus único e verdadeiro. Mas aqui também o Evangelho nos apresenta uma particularidade da comunidade. Muita gente briga, né? Mas qual é o dia certo? É o sábado? É o domingo? Nós que somos herdeiros também do Novo Testamento, João apresenta uma particularidade da sua comunidade. É uma comunidade que se reúne não no último dia, mas no primeiro dia da semana, o domingo. E Jesus entra, mesmo as portas fechadas por causa da perseguição dos judeus, Jesus entra e os saúdam com a paz. A paz esteja convosco. Quem sabe também as nossas casas hoje estão fechadas por medo, não mais dos judeus, mas da pandemia que persegue também. E Jesus está entrando na nossa casa neste tempo para dizer a paz, para trazer para nós a verdadeira alegria da ressurreição.
Depois dessas palavras, Jesus mostrou as mãos e o lado. Há uma necessidade de João em dizer, Jesus mostrou as mãos e o lado, para dizer aos judeus, a quem inicialmente o evangelho foi escrito, de dizer, sou eu mesmo. Aquele que morreu é aquele que ressuscitou. Olha as minhas mãos e os meus lados. São as provas da ressurreição do Senhor. No primeiro momento, Tomé não está presente na vida da comunidade, não está reunido com a comunidade. E quando ele chega, a comunidade relata o que aconteceu na entrada de Jesus. E ele diz, eu não acredito. Só vou acreditar se eu colocar minha mão lá no buraco, no seu lado, e comprovar que é ele mesmo. Ao mesmo tempo que nós temos uma fé vacilante, como eu falava, de Tomé, que relata também a nossa falta de fé, a nossa credulidade, nós observamos Tomé voltando atrás, como eu já falava inicialmente, no arrependimento e numa profissão de fé. O mais importante, meus irmãos, nestes dias, assim como a primeira leitura, é termos uma comunidade familiar, uma igreja doméstica que se reúna, uma igreja doméstica que reze, uma igreja doméstica que sabe fracionar, dividir o pão com os necessitados. Nesses dias, a nossa igreja particular, a nossa diocese, ela está fazendo a campanha para o Fundo de Solidariedade, contando com a contribuição primeira do bispo e depois de cada padre. Depois também as nossas paróquias que estão arrecadando alimentos, álcool em gel e tantos outros produtos para facilitar e promover a vida dos pobres. Neste domingo da misericórdia, nós somos chamados a dividir aquilo que somos e temos com a nossa comunidade. Este tempo é necessário para mostrar que nós temos misericórdia no nosso coração, que nós devemos agir não conforme o individualismo, não conforme o egoísmo, mas o coração conforme o coração do próprio Deus. A nossa palavra de conforto e de amor para todos aqueles que trabalham para o bem dos nossos enfermos, dos nossos doentes. Vamos rezar para que este tempo passe, para que a nossa vida volte à normalidade, para voltarmos a dar o verdadeiro significado daquele beijo no nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão, para dar o verdadeiro significado daquele abraço apertado e demorado daqueles que nós amamos. Este tempo é um tempo de ver o quanto nós perdemos tempo em não praticar a boa misericórdia, principalmente aos pobres. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.